Boa tarde, estamos na terceira live do Esquenta da Rota da Conversão Extraordinária 2.0 e hoje eu vou bater um papo com a Dayana. Ela é dona da Segredo Lacrado, nada mais nada menos que Segredo Lacrado, viu pessoal? Então, acho difícil as pessoas não conhecerem, mas para quem não conhece é uma das grandes referências aí no mercado dos e-commerces nacionais de lingerie. E o que eu vou conversar com ela hoje, o tema da live de hoje, é sobre os processos que ela foi implementando para escalar a operação dela. Um e-commerce desse tamanho, a gente quer descobrir o que foi feito, né? Quais foram as ferramentas que ela utilizou, quais foram o primeiro trabalho que ela delegou, a principal tarefa que ela delegou, enfim, como que tudo isso começou para você ter uma noção e uma ideia do que você precisa fazer. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui hoje, que vai nos assistir, quer ser gigante, assim como a Segredo Lacrado é hoje. Então nada melhor do que a gente aprender, a gente ouvir com quem já passou por esse processo, né? Por quem já passou por esse mesmo caminho. Assim até você evita errar em algumas decisões. A Dayana já está por aqui, acho que dispensa apresentações do meu lado, vocês já sabem quem eu sou. Eu vou aceitar ela para a gente já começar esse conteúdo, assim como as lives que eu tenho feito essa semana de esquenta. Podem ficar tranquilos, porque não são lives demoradas, tá? São lives mais curtas mesmo, é para a gente esquentar para o conteúdo que eu vou trazer na próxima semana, que eu vou falar bastante de estratégias de tráfego pago para escalar operações de e-commerce, para escalar e-commerces iniciantes. Então, se você ainda não se inscreveu, é só clicar no meu link da bio e se inscrever. O evento vai ser demais e no último dia eu vou abrir as vendas, né? As vagas para o UTP, Universo do Tráfego Pago, o curso mais aclamado pelos donos de e-commerce, que temos mais de 450 donos de e-commerce lá dentro. O negócio é foda mesmo. Oiê! Oi, Dai, tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem por aí? Boa tarde, que prazer te receber por aqui. Todo meu, obrigada. Obrigada pelo convite, viu, Lucas? Muito feliz de Imagina, estar aqui falando com vocês, com o eu e a pessoal que te Dai, acompanha. pessoal, a gente participa do mesmo comitê de líderes de e-commerce, né? Aqui no interior, em São Paulo também tem, várias capitais também tem. O comitê Com é onde se concentram, né, todos os profissionais da cadeia de e-commerce, e a gente faz parte aqui do mesmo comitê aqui da região. E a Dayana é uma super referência lá dentro. Eu falei, Obrigada. pô, vamos levar ela para conversar, bater um papo lá no Instagram, para ela contar um pouquinho da história da Desejo Lacrado. Então, Day, pode se Obrigada. apresentar e a gente começa esse bate-papo. O que você acha? Vamos lá, não, bacana. Ó, gente, meu nome é Dayana, eu sou uma empreendedora super raiz, eu empreendo faz muitos anos. Para quem não me conhece, antes de ter a Segredo, eu já tive outros negócios. O Lucas comentou um pouquinho sobre vocês, que a maioria dos alunos, assim que você os chama, né? São pessoas que estão começando com e-commerce, que podem ter empreendido em outra coisa ou não, né? Mas que tem muitas dúvidas sobre esse negócio e eu espero poder contribuir de alguma maneira com algum conhecimento que eu tenha. E fiquem à vontade também para discutir, perguntar, porque é um bate-papo bem leve, né, ô Lucas? Eu até tô Exatamente. aqui, cara, eu tô aqui no meio do olho do furacão, porque eu vou viajar para a Europa agora, sábado. Eu tenho um compromisso lá e eu tô na produção. Eu parei aqui do jeito que eu tô. Falei, gente, eu vou lá fazer esse bate-papo com eles, porque eu ainda curto, depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas lançamento, eu que cuido de produção, eu que aprovo piloto, que corrijo modelagem. Então, eu estou aqui cuidando disso, fazendo essas aprovações. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, quando uma empresa cresce um pouquinho, a gente para de fazer as coisas, né? A gente delega tudo. E não é tudo que a gente delega, né? Tem muita coisa que a gente, por mais que a gente delega, a gente tem que acompanhar. E as peças da Segredo, ela tem muito do meu DNA, assim. Então, eu adoro, eu falo que eu mudo tudo. Eu já cheguei a fazer a coleção de um jeito nós estamos desde manhã fazendo uma coleção totalmente diferente, que não tem nada a ver com o planejado. E a Segredo
tem essa questão do fast fashion, né? Que a gente está sempre lançando produto para sair na frente, que o nosso público consome muito. E eu tenho o maior prazer de fazer isso. Mas estou aqui para responder suas perguntas, para a gente conversar um pouquinho. E estou aberta aí para o que vocês precisarem, quiserem perguntar. Show de bola. Empreendedora raiz mesmo, diretamente da produção da fábrica para o Instagram. Mas é isso aí, vamos embora. Ô Dai, como você falou, o papo vai ser bem leve, mas com certeza muito produtivo. Sim. A primeira pergunta, a gente queria saber como tudo isso começou. Você disse que empreendeu antes. Sim. E como que começou a Desejo Lacrado? Sim, a Segredo, ela começou o seguinte, eu tenho um histórico de vendas, eu sou mega vendedora, assim. Comecei a vender as coisas na rua, Avon, calcinha, sutiã, tudo que aparecia. A gente tinha um sítio e tudo que tinha lá eu vendia. E as vendas, ela tem um sentido muito legal na minha vida, porque foi através das vendas que eu aprendi a me relacionar, que eu aprendi a conversar com as pessoas e que, consequentemente, eu fui me relacionando com o dinheiro. Né? E através disso eu fui adquirindo as conquistas, né, ao longo da vida. E a minha primeira loja física foi com 16 anos, era uma loja de roupa. Depois eu cursei a faculdade de enfermagem e passei no concurso público, escrevi artigos científicos e atuei por 12 anos concursada, né? E aí foi quando eu caí em Franca. Mas em 2014, quando eu me tornei mãe, tá dando eco, o pessoal tá dizendo que tá dando eco. Deixa eu abaixar um pouquinho o meu volume, porque deve estar sendo também. retorno. Agora pode mandar bala. Eu vou falar, se estiver dando eco, vocês me dizem, viu, gente? E aí eu ajusto aqui. E aí o que aconteceu? Em 2014, quando eu me tornei mãe, eu falei, gente, eu não quero viver da maneira que eu estou vivendo mais, porque eu não ficava com a minha filha. Eu sou muito mãe coruja, apesar de eu levar uma vida muito corrida. A Bárbara está sempre comigo, minha filha chama Bárbara. E também eu não ganhava o suficiente para ter uma vida como eu gostaria. Então eu falei, gente, eu não estou indo nem para lá e nem para cá. Tipo assim, eu não fico com a minha filha e também não ganho o que eu gostaria de ganhar. Então meio que estava chovendo no molhado. As coisas não estavam acontecendo como eu gostaria. E aí a minha irmã estava numa startup em São Paulo, ela tinha sido acelerada pela GV. E aí ela falou, Dana, tá havendo um movimento muito grande de startups em 2014, o clube de assinaturas está bombando, vamos mudar o rumo. Cara, tá passando um cometa violento, vamos pegar. Depois a gente não pega. Falei, vamos. Aí eu, com uma menina pequena dentro de casa, a minha Bárbara tinha 2 meses, 3 meses, abri a Segredo. E a Segredo levou mais ou menos uns 3 anos para escalar. Não necessariamente escalar, mas dar lucro, né? Hoje, as empresas, elas dão lucro antes de 3 anos, né? Mas antigamente, eu falo antigamente, 3 anos para mim é antigamente, viu, gente? Eu, como sou do digital, 3 anos parece que faz 30 anos que aconteceu, né? Parece mesmo. Mas as coisas não aconteciam como agora. O tráfego pago não existia, assim, existia, mas era muito lento. O digital, as pessoas não tinham muita credibilidade, né? Não acreditavam muito nas coisas que a gente... Não acreditava que a gente ia entregar. Acho que existiam outros obstáculos. O Instagram não era tão forte como hoje. Então, a gente abriu a Segredo em 2017, dentro de um apartamento de 60 metros. E eu fiquei dentro desse apartamento, morando lá com a Segredo por mais ou menos uns 3 anos. Por quê? Porque os 3 primeiros anos da Segredo eu também era enfermeira. Então eu levantava cedo, deixava a Bárbara na creche, dava plantão e chegava em casa e depois fazia a Segredo Lacrado acontecer. Então, enquanto a Segredo Lacrado não faturou pelo menos uns 3 milhões, 4 milhões, eu não saí do meu trabalho. Porque como eu era concursada, né, não fazia sentido eu sair do apartamento. Guilherme, então quando eu acompanhei esse trabalho, tem muita gente que conhece essa história de perto. E aí eu saí desse apartamento, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, né, que a Segredo foi crescendo, e depois eu me mudei de lá, a Segredo ficou lá. Depois a gente mudou para um outro barracão de 250 metros, depois mudou para um barracão de 600 metros, a Segredo está com mais ou menos 800 metros ao todo, né? Que são os barracões que a Segredo tem de espaço. Mas eu estou contando um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu percebo
que as pessoas têm uma fantasia de que os negócios dão dinheiro muito rápido, né? E a nossa maior dificuldade é criar negócios sustentáveis, né? Que, por exemplo, eu percebo que muitas pessoas estão abrindo negócios, começando a vender online, mas isso demora para dar lucro. Lucro, não estou falando de tirar um dinheiro mensal, não. Eu estou dizendo assim, de ser sustentável, de não ser um negócio perene, porque às vezes você abre uma coisa, vende bem durante uns 3 meses, passa um pouquinho, para de vender, depois pinga um pouquinho. Então, assim, é muito difícil a gente passar desse momento que fica nem cá, nem lá, e depois a gente começa a escalar, né? Mas estou compartilhando uma... Hoje talvez eu faria algumas coisas diferentes, não sei, mas assim, eu estou compartilhando uma vivência muito íntima Que do você viveu, processo de né? abrir um e-commerce, assim, porque, exceto as empresas que já vêm com fundos de investimento, ou que já vêm aceleradas, ou que é uma startup, esses empreendedores raízes, que são gente que compra um produto e começa a vender, né? Na Ele é raça. bem diferente do que algumas empresas, né? Então, assim, a maioria das pessoas no Brasil são pequenos empreendedores, né, Lucas? Sim, com certeza. E nesses 3 anos que você falou que ficou sem ter lucro, você ainda estava no seu antigo trabalho, é isso, né? Você conciliou até o momento que você viu que não, eu tenho um potencial na mão, a Segredo já está estável, então agora é o momento de eu largar e seguir só com a Segredo, é isso? Sim. É, retomando, não é que ela não dava lucro, ela não tinha um dinheiro que ela se garantia. Então, por exemplo, aqueles 6 meses que a gente deixa o dinheiro. Vamos supor que a empresa tem um gasto, vou falar uma coisa super simples, mas vamos supor que uma empresa tem um gasto fixo, sei lá, de 50 mil por mês. Ah, é pessoas, o lugar que eu tô, né? Por exemplo, estou usando um número simbólico. Só que se você não tiver X de dinheiro guardado, que te garanta pelo menos 4 meses, que é R$ 200 mil, essa empresa não é sólida. Porque qualquer vendavalzinho você tem que fechar. Então, ela dava um lucro, né? Ela já dava mais que o meu salário, por exemplo. Mas ela não era sólida. Ela não tinha solidez. Ela não tinha um caixa financeiro que aguentasse qualquer vendavalzinho. Então, eu me preocupei em deixar a saúde financeira da Segredo bem bacana para depois eu sair, né? Porque Muito como eu era bom. enfermeira, lógico que quando você é mais jovem, isso faz uns 8, 9 anos, né? Que aconteceu isso. Quando você é mais jovem, você tem muita energia. Porque eu trabalhava de dia, eu cuidava da Bárbara, eu vendia à noite, eu ia para a produção de madrugada. Então, você consegue trocar as suas horas por tempo de trabalho, né? E à medida que a empresa vai crescendo, você consegue gerenciar isso melhor. Então, foi esse movimento que eu fiz na Segredo no início. E depois Aham. eu abandonei um concurso público, porque é difícil passar no concurso público, né? Então eu tive que sair num momento que realmente fazia sentido. Mas eu estava muito segura, porque eu tinha horas de voo, eu sabia vender, eu tinha uma noção de gestão. Lógico que eu tive que aprimorar ao longo do tempo, mas eu estava segura, eu não estava empreendendo pela primeira vez, né, Lucas? Sim. Tem uma diferença aí. Sim, e acho que um ponto interessante que você tocou é esse fato de conciliar o seu trabalho até o momento que a empresa estava sólida, né? Coisa que a gente vê Sim. muito por aí, as pessoas se aventurando, se jogando sem nenhum nem planejamento, sem nenhum caixa, principalmente, e aí querendo resultados imediatos e ficando desesperado por não ter esse resultado imediatamente, É. como se fosse uma coisa muito simples, né? É porque eu percebo também que está havendo uma tendência de pessoas vendendo Sonho. fantasias e cursos de bala de prata. Tipo assim, faça meu curso e fature milhões. Ah, faça esse curso e isso vai acontecer. Não, no empreendedorismo, pelo menos pela experiência que eu tenho e pelas pessoas que eu já ouvi, ele é um processo trabalhoso. Então, assim, às vezes até as pessoas dizem, Ana, por que você não monta um curso, né? Não estou criticando quem faz. Mas eu falo, gente, eu não tenho tempo para me dedicar a isso. E eu não tenho, de acordo com os meus valores,
Eu não tenho coragem de vir aqui falar para as pessoas, gente, abrir segredo é assim, é um estalar de dedos. Gente, é super simples. Não é simples. Mas, se tem alguém que está fazendo, a gente também tem condições de fazer, concorda? Exatamente. Né? Se Se tem as alguém que pessoas fez e deu conseguem, certo, eu por que também eu não consigo consigo, né? fazer. Desculpa? Se as pessoas conseguem, por que eu não consigo, né? Tipo Sim, isso. eu acho que quando a gente tem humildade para se qualificar, para estudar, a gente consegue se dedicar, as coisas acontecem. Mas eu nunca vivi um negócio que desse dinheiro rápido, né? Não só na Segredo. Então, em outras áreas que eu invisto também, assim, eu tenho outros pequenos negócios, eles são demoram, eles não dão dinheiro rápido, assim. Sim, Com 1 ano, 2 anos, né? Pela minha experiência, mas pode ser alguém que consiga ter resultados diferentes do meu. sim. Ô, Dai, qual que foi a primeira tarefa que você delegou da Segredo? A nossa produção é terceirizada. Então, por mais que eu cuide da produção, que é o processo de lançamento, desenvolver produto, corrigir modelagem, eu terceirizo a parte da costura. Mas toda a outra parte eu que acompanho, né? Que é o meu DNA, assim, é o DNA da Segredo. Então, essa foi a primeira. Depois eu terceirizei vendas. E aí, meu filho, eu tô terceirizando assim, o que eu posso, né? Eu falo que é delegar funções, porque a gente não consegue fazer a gestão da empresa só a gente fazendo, né? Então, hoje na Segredo eu tenho head de financeiro, eu tenho head de atacado, eu tenho de operações, eu tenho uma pessoa que cuida que está implementando outros negócios, eu não posso comentar aqui, mas eu tenho a Segredo tem pessoas cuidando Aham. de áreas, sim. Mas assim, no começo, quando você era só. No começo era você e sua irmã só, certo? Tipo assim, qual foi Sim, a primeira coisa? Ah, foi o designer, foi, sei lá, foi o financeiro. Teve alguma tarefa que eu você tirou acho de você? Olha, eu que não. Sabe assim? raciocinando assim, eu acho que é que ele era dentro da minha casa e eu tinha uma mesa assim. E como eu também, na época, nós não tínhamos site, olha, gente, é a época da pedra, assim, a gente não tinha site, a gente vendia pelo Facebook, assim. Então, a primeira pessoa que eu contratei foi um vendedor. Porque como os processos de vendas não eram escaláveis, e até hoje quem vende atacado sabe que é um modelo de negócio um pouco diferente do e-commerce, às vezes as pessoas não vão no site. A primeira pessoa que eu contratei, né, foi um vendedor, a primeirinha, assim, número 1. É, então. Depois, outro vendedor, mas eles eram vendedor barra empacotador, vendedor barra varre o chão e lava o banheiro, vendedor barra saque. Eu lembro que a empresa era tão pequena que às vezes as pessoas mandavam mensagem à noite. Da noite não, por exemplo, eu respondia: Oi, tudo bem? Meu pedido saiu. Aí eu falava: só um minutinho que eu vou ver no setor de logística. A logística era eu. Aí eu parava, ia lá, consultava no. Eu verifiquei aqui no setor de logística. E eles estão dizendo que saiu. Meu pagamento caiu. Eu vou verificar aqui para você no financeiro. Mas, cara, o financeiro era eu. Eu lá olhava, o financeiro disse que aprovou. Então, assim, todo mundo que começa um negócio é que as pessoas vão esquecendo, né? Mas a gente é financeiro, empacotador. Assim, eu perdi as contas de quantas mil vezes eu fui levar a caixinha no correio, Nossa. porque não coletava em casa. E eu nem sabia que o Correios coletava em casa, assim, sabe? Então, eu punha a Bárbara no carrinho de bebê, punha as caixas lá embaixo e levava, dá umas, sei lá, umas 8 quadras da minha casa. E, gente, e não era tão doloroso, tipo, era legal, eu tinha muita vontade de fazer meu negócio escalar. Gente, hoje é muito fácil. Eu fico vendo e falo assim, nossa, hoje empreender é bem mais fácil do que no momento que eu estava abrindo um e-commerce, assim, para algumas coisas facilitou. E quando que você montou o site? No começo era muito pessoal, né? Você vendia ali pelo Eu Facebook, estou tentando vendedor. lembrar, mas eu acho que a gente abriu um site mesmo em 2017, uns 3 anos depois. Hoje as pessoas, elas já começam com o site, né? Que bacana, é uma ótima oportunidade. Tem sites aí de assinatura. Você pode começar um site com o quê? R$ 100 por mês, né? E tem muitas oportunidades. Quando eu comecei, você tinha que fazer seu próprio site. Não existia sites que você pagava por mês, assim. Plataforma, não tinha. Não existia. Então, tipo assim, era inviável, era muito caro.
e depois que a gente abriu mesmo. Entendi. E quando vocês criaram o site, isso foi um divisor de águas ou como que foi esse começo? Na Segredo, nada foi divisor de águas. Tipo, na Segredo até hoje, nada é divisor de águas. A gente cria um novo negócio e ele leva um tempo para escalar. Ah, quando você pôs um site, foi um divisor de águas? Foi, mas levou muitos meses para ser um divisor de águas, porque o cliente ainda queria comprar no WhatsApp. O cliente ainda queria chamar lá e pedir, oi, me passa o rastreio. Olha, o seu rastreio está no e-mail. Ah, mas eu não quero abrir no e-mail, me passa o rastreio aqui. Então, assim, não é porque você traz inovação naquele momento que o seu cliente entende aquilo como uma inovação. Te dar um exemplo super simples. A Segredo vendia pouquinho. Então, todos os conjuntinhos saíam num saquinho de chifon, que é tipo um saquinho delicado, transparente, com uma fitinha de cetim. Então, a gente pegava o conjuntinho, olhava, colocava no saquinho, punha um lacinho de fita, punha na caixinha e enviava. Quando a Segredo mudou essas embalagens para saquinhos plásticos com botãozinho, porque tinha que ter o código de barras de fora, e se a gente colocasse o código de barras no tecido, não tinha como bipar, né, para fazer o envio, o atacado começou a reclamar, porque ele não estava acostumado com isso. E eu falei, nossa, isso dá velocidade, se molhar não estraga, né? Você já consegue bipar o seu produto e mandar direto. Então, nem tudo que a gente faz, de imediato, o cliente, ele consegue ver aquilo como, nossa, que bacana, super aprova essa atitude. São coisas pontuais que eles veem como mudança. Mas a médio prazo, essas mudanças fazem sentido, porque elas começam a fazer com que o negócio se torne escalável. E o nosso maior desafio é criar negócios que são escaláveis, são negócios que trabalhem sem a gente, que são negócios que é possível vender 1 ou 1 milhão, né? Então, tudo que eu faço na Segredo, para mim ser tão simples, eu corrijo aqui na hora. Corrijo na hora se for 1. Mas se você tiver uma equipe com 200 pessoas, como que você vai conversar de 1 por 1 pedindo que isso seja acertado, né? É muito difícil, né? Ô, Dai, e pelo que eu entendi, vocês surgiram, a Segredo surgiu num momento muito difícil, que foi aquela crise que a gente passou no Brasil. Estava ali em 2014, 15, 16, estava uma situação muito complicada. E a gente está passando agora por um momento também bem instável do mercado, não se compara com aquela crise, mas estamos num momento difícil, né? De aumento de combustível, de guerra, não está favorável esse mês. Logo que passou o carnaval, todo mundo achou que ia dar uma melhorada, daí de repente veio essa situação. Então os lojistas eles têm passado por um momento difícil. O que você diria para essas pessoas? Você já passou por várias dessas situações e conseguiu passar por cima. Que dica que você daria para esse momento? Lucas, o negócio é o seguinte, rema. Negócios não tem como ficar parado. Eu estava refletindo ainda sobre isso ontem com uma pessoa que eu confio muito, com a Jo. E aí eu falando exatamente sobre isso. Nossa, mas tá vendo esse movimento? E a gente discutindo, eu cheguei à seguinte conclusão com relação a esse movimento. O mercado está ruim para nós que trabalhamos com confecção, lingerie, roupas. Mas o mercado não está ruim para quem tem posto de gasolina. O mercado não está ruim para quem vende soja. Soja está R$200 o saco. Não é o nosso business. Então, como que eu vejo esse movimento? Todo e qualquer negócio, ele passa por momentos de transição. Ele tem subidas e ele tem queda. Há pouco tempo, o mercado de quem tinha posto de gasolina era horrível, porque ninguém estava andando na rua, estava todo mundo de quarentena em casa, e lingerie estava vendendo como se fosse combustível, né? E agora, por mais que o preço está muito alto, não tem como a gente deixar de abastecer os nossos carros, talvez se abasteça menos. Mas as pessoas que são de posto de gasolina estão ganhando dinheiro pra caramba nesse momento, pelo menos é o meu olhar. Quem vende soja, por exemplo, que lida com lavoura branca, estou falando que eu estou em Minas,
Até então, não ganhava dinheiro como agora, mas agora a produção do agro no Brasil está crescendo, eu acho que é 4%. Só que assim, é 4% de um volume gigante de produção. Nós somos os maiores produtores de soja. Então, assim, por que eu estou falando isso? Toda vez que eu vou avaliar um mercado, eu não olho para o meu mercado, eu olho para o mercado vizinho. Não dá para a gente procurar respostas do nosso mercado olhando o nosso mercado. A gente tem que olhar o que acontece no mundo. Porque No senão todo, você vai né? ficar olhando tão nichado que você não vai encontrar respostas necessárias. Então, como que eu vejo? Um ano como esse é um ano de investir em site, é um ano de investir em RP, é um ano de contratar pessoas estratégicas, porque o mercado não vai só para baixo. Nos anos que ele está indo para baixo, é um momento para você investir em marketing, porque as empresas não estão investindo em marketing, não estão investindo em branding. Então, assim, quando o recurso acaba, tem espaço de crescer, porque está todo mundo na mesma situação. Assim, pelo menos no meu olhar, tem espaço de você crescer. Quando está todo mundo só crescendo, tem muito dinheiro rodando. E quando tem muito dinheiro rodando, mão de obra fica cara, produto sobe, o cliente ele tem dinheiro circulando. Então, assim, o momento é difícil? Posso negar? Não posso negar uma situação como essa. Está tendo um nível de inflação altíssimo, né? Mas como que eu vejo essa situação? Se eu fosse esperar um bom ano para eu abrir o meu negócio, e eu abrisse o meu negócio num bom ano, eu não estaria no momento que eu estou. Porque eu precisei errar, eu precisei me qualificar. A Segredo já vai fazer 9 anos, 8 anos, vai fazer 8 anos esse ano. E eu levei cerca de 3 anos para escalar o meu negócio. Então, cara, começa agora e fica batendo cabeça por uns 3 anos, porque daqui 3 anos o negócio tá bom. Porque se você entra agora também no momento de oba-oba e depois vem as crises, você não tem força. É igual treino, é igual quem vai para academia. Se você põe 50 quilos lá, você levanta um dia só. Tem que ir levantando pouco e ganhando corpo. Uma empresa é igual uma pessoa, ela tem que ganhar corpo. E não tem cenário melhor no mundo para ganhar corpo que um cenário de crise. Gente, eu comecei em 2014. Na adversidade, né, que a gente cresce. A Na chance adversidade da que a Segredo gente dar que certo, diferencia os homens dos meninos também. Lucas, a chance da Segredo dar certo era quase subsolo, assim. Tinha o zero, assim, a gente estava aqui no subsolo. Então, assim, levanta e faz. Tá difícil? Levanta e faz. Crise vai acabar? Não vai, gente. Desde que o mundo é mundo, a gente tem crise. E só muda o tipo de crise. Sabe por quê? Quando a gente está morrendo de vender, a gente tem outro tipo de problema, que são as dores de crescimento. E eu vivi isso nos últimos 3 anos. Eu quase morri de vender. A gente quase morreu. Você me vê na empresa meia-noite montando pedido, porque a gente não vencia montar os pedidos que fazia. Eu juro, assim, a gente se matou de vender. Você me via respondendo direct de madrugada porque abriu o direct com 500 pessoas querendo comprar. Só que a Segredo ganhou corpo. Então, o meu time, ele está acostumado a guerrear sob neve, ele está acostumado a guerrear num sol, sabe assim, do deserto do Saara. Então, assim, isso também ganha corpo. Empreender no Brasil não é para mamão, empreender no Brasil não é para quem quer facilidade. Empreendedorismo não é para quem quer facilidade. Então, a dica que eu tenho é ganhe saúde mental, adquira saúde mental, façam terapia, porque crise não vai acabar. Se qualifique, compreenda sobre gestão e veja o que faz sentido para você. Porque ninguém precisa ser grande. Nenhuma empresa nasce. Eu nasci porque eu quero ser grande, eu quero ser uma SA. Não, você tem que entender o que é bom para você e de acordo com os seus valores, de acordo com a sua empresa, você vai pleiteando o crescimento. Mas não se desespere, não dá para comparar a tua empresa com a empresa dos outros, não dá para comparar o teu faturamento com o faturamento dos outros. Não dá para comparar a tua história com a história dos outros. Prepare um histórico do que é melhor para você, para a tua empresa. Né? Então, assim, a minha linha de pensamento é essa. Tá dando Gostei. eco, não tá, gente? Parece que tá Não, não dando tá, eco. aqui não tá dando eco não, pelo menos. Fala aí, pessoal, se tá dando eco.
Mas Se assim, tiver um Dai, baixo volume aqui. essa foi, assim, essa sua resposta foi incrível mesmo. Tenho certeza que o pessoal também gostou, porque, como a Taiga falou aqui, foi uma injeção de ânimo com gotas de realidade. Eu vejo muitas pessoas, aqui eu recebo muito direct, de gente reclamando, ai, não vende, não vende, não vende. Mas assim, a pessoa só sabe olhar para aquilo, só para a venda. E ela não olhou, ou pelo menos ela não me falou que ela tem meses de existência, que ela tem um mix de produto extremamente reduzido, que ela tem um investimento em mídia, em marketing no geral, extremamente limitado, e a pessoa ela quer ter um rio de venda, né? É bem isso que você falou. Pô, eu demorei 3 anos para conseguir escalar. Então, eu acho que a ansiedade é o fator da nossa sociedade que acaba interferindo bastante também. As pessoas ficam muito ansiosas. Elas veem na rede social pessoas que estão vendendo muito e ela quer se colocar naquele lugar e ela não entende qual que é o momento da empresa dela. Ela quer comparar com uma empresa que já está fazendo isso há muito tempo. Eu acho que isso tudo também é válido a gente levantar. Não sei se você já passou por isso também, de ficar se comparando, né? Ou de querer resultado extremamente rápido, ou se você já tinha essa Mas consciência eu de acho não, que é vai um demorar processo, mesmo. assim, isso é um processo super natural, né? O humano ele tem que ter o desejo, né? Porque se ele não tiver o desejo, ele não consegue visualizar, e se ele não visualiza, ele também não consegue planejar para que aquilo aconteça. Então, assim, se a pessoa também não tem o desejo de vender, né, de crescer, ela também não vai buscar alternativas para vender mais, né? Mas com a vivência, com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo olhar para trás e falar assim, gente, quantas vezes eu me culpei? Eu lembro direitinho que quando eu abri a Segredo, eu queria ser a marca X. Eu falei, quanto que a marca X... Hoje a gente vende mais, mas tipo assim, quanto que a marca X vende? Ah, sei lá, tantos milhões. Ah, eu quero 2% do mercado dela. Que 2% do mercado dela, para mim, tá ótimo. Dá dinheiro pra caramba, vou viver super bem e tal, né? Então eu comecei... Só que assim, era quase impossível. Porque, gente, assim... quando eu comecei a Segredo, eu morava num apartamento muito pequeno. Então, eu tinha uma mesa de jantar, eu encostava as cadeiras na parede e eu pegava caixinhas de sapato e ia colocando os conjuntinhos dentro para não amassar. Não sei se eu já mostrei, vocês já viram, mas o Segredo tem mais ou menos, sei lá, uns 60, 70 mil conjuntos tocados, é tudo arrumadinho. Mas quando eu comecei, meu cenário era esse, tipo assim, eu encostava umas 6 cadeiras na parede, ia colocando caixas de sapato, porque era a minha realidade, né? Então, se você olha para a tua realidade, você fala, nossa, eu não posso ter um e-commerce, porque olha como que é o e-commerce dele, né? Tem tantas pessoas na operação, e olha eu, coitadinho de mim, né? Então, o empreendedor, ele também precisa tirar esse olhar de vitimismo, né? Ele tem que levantar cedo e fazer. Mas quando a gente começa, por um lado é muito bom, porque a gente tem muita esperança. Então a gente, nossa, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer isso. E essas pequenas realizações, elas nos trazem muito prazer, né? E no momento que a Segredo tá, as pequenas realizações vão ficando comum, assim. Para ter tem que ser um negócio muito agressivo. Tipo Aquele assim, negócio de cara, pequenas vitórias, né? o legal do começo do empreendedorismo também é isso. Então, assim, eu achava que quando uma empresa crescia, ela não tinha problema. Eu achava, não, quando eu crescer, nunca mais eu vou ter problema. Muda o tipo de problema, né? Então, às vezes eu não tenho esse problema mais de, sei lá, de achar que tem um produto no estoque e não tem mais, por exemplo. Vai mudando o tipo de problema, né? Sim. Ô, Dai, falando de marketing, que é um assunto que eu gosto bastante, sou publicitário, como que Sim. foi a estruturação do marketing da Segredo Lacrado? Como que vocês começaram a fazer marketing? No começo eu entendi que era muito boca a boca, não sei se eu entendi errado. Sim. Muito batendo de porta em porta mesmo, do jeito offline, do jeito É, tradicional. Mas é. como que foi introduzindo isso no digital? Quando começou com o tráfego pago, por exemplo? Como que era o orgânico? Enfim. Sim. A Segredo tem um DNA muito importante que vem da minha irmã, né? Então, ela sempre trouxe esse olhar de que
para onde, qual é o futuro das coisas, né? Então, enquanto eu estava ali, quero abrir uma loja física, minha irmã tá falando, cara, isso é o fim dos tempos, isso não usa mais. Lá em 2014, imagina. Tanto que a Lu é muito futurística, você tá vendo 30 anos na frente, que é a dona da Cereja de Noronha. Ela E é sua no irmã? começo. Ela é minha irmã, ela parece eu, ela é minha irmã. A gente toca os negócios juntos, mas são operações separadas, em espaços diferentes, cada um cuida de uma. Mas a gente anda muito juntas, assim, você vai ver a gente muito, tudo junto, assim. Eu A vejo. caixa da Segredo é igual da Sereia, as blogueiras são as mesmas. Então, assim, a gente toca muito, porque nós temos muita afinidade, nós ficamos muito juntas fisicamente também. Mas na Segredo isso foi muito intuitivo. Por exemplo, eu me recordo que em 2017 eu participei de um painel lá em Franca e eles me perguntaram assim, Dayana, como que você mensura, quais são as métricas que você utiliza e como que você mensura isso? Eu nem sabia o que era métrica, eu não sabia o que era a palavra métrica. E E aí eu aí? fiquei olhando assim, eu falei assim, olha, eu não sei, porque a gente nunca fez isso, né? E aí foi o Rafael Sintra que respondeu essa pergunta. Mas o que eu estou dizendo? A Segredo, ela foi construindo uma imagem na internet tão presente, tão presente, tão presente organicamente, que até hoje a Segredo não é violenta de tráfego pago. Tipo assim, a gente faz investimento menos que um salário. Tipo assim, a gente nunca foi bom nisso. Eu reconheço que quando a gente consegue fazer a junção de um SEO, de um tráfego pago, de um marketing de blogueira, de um brand, tipo assim, cara, isso é uma explosão de marca, uma explosão de vendas, né? A junção disso. Mas eu acho que cada marca, ela precisa olhar para ela e entender no que ela é boa. Porque eu também não conseguiria hoje, com o conhecimento que eu tenho, deixar a minha marca somente na mão de um tráfego pago. Né? Você tem que fazer alguma coisa por trás. Porque as pessoas dizem, Claro. não, eu vou contratar um cara que ele vai fazer um negócio vender. Uai, então ele monta a empresa para ele, uai. Se for para ele fazer tudo na sua empresa, ele toca sozinho. Mas a gente precisa desses profissionais, assim como você, né? Para direcionar o negócio e auxiliar. Então, auxiliar é uma coisa, direcionar está perto aqui, mas fazer o negócio para as pessoas, isso é impossível. Você tá gastando com um tráfego pago, você está começando, mas você não se preocupa em oferecer para uma pessoa conhecida, você não se Aham. preocupa em fazer um vídeo na tua casa, orgânico, você não pede para tua amiga fazer um recebidos para você. Gente, quando a Segredo abriu, isso é segredo de Estado. Eu pedi para as minhas amigas ir lá em casa, a Ju, as meninas, falaram assim, abre uma caixa aí e fala que você recebeu, mas não tira uma peça daqui de dentro. Então, assim, elas iam lá em casa, faziam recebidos com os produtos que eu tinha, para minha marca ficar falada no Facebook na época, e elas não tinham comprado, e eu só tinha 10 conjuntinhos na minha casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cara, tem muita tecnologia? Tem. Tecnologia custa? Isso cada vez vai ficar mais caro. O tráfego pago, todo mundo brigando pelo mesmo espaço, isso é caro. Você sabe do que eu estou dizendo. Eu reconheço que não dá para viver sem, mas eu reconheço que não dá para viver só disso. Não dá para uma Falou empresa tudo, ser só falou tráfego tudo. pago, Falou né? simplesmente tudo, é exatamente isso. Não dá para viver sem, mas não dá para jogar toda a responsabilidade em cima disso, Exatamente. né? Eu acho que a Segredo Lacrado conseguiu pegar a boa onda do orgânico, né? Sim. Que era quando entregava as coisas, quando Sim, hoje não entregava os entrega mais. A gente sabe conteúdos, disso, né? e você conseguiu. Esse é um dos casos, mas até nos clientes que a gente atende aqui, gente que tem muitos seguidores, por exemplo, são pessoas que começaram lá atrás e que construíram uma ótima base orgânica, né? E conseguiu crescer realmente por causa do orgânico. Sim. Mas hoje eu vejo que, é uma opinião minha pelo que eu vejo de alunos, pelo que eu vejo aqui no Insta também de algumas marcas que eu acompanho, é que quando uma empresa decide surgir agora, ou que surgiu recentemente, é muito difícil ela conseguir construir essa autoridade, ela crescer só com o orgânico, porque ele não está entregando mais, né? É que o Mas a mercado vai gente, igual você mudando, falou, não né? pode esperar também que o tráfego faça tudo. Eu preciso
de integrar as estratégias. Sim. As coisas vão mudando, né? Quem fez, fez. Quem não fez vai ter que fazer diferente. Não que isso seja bom, foi bom. Não acho que é ruim, mas existem outras coisas que a gente tem que fazer. Igual, por exemplo, a gente nunca deixou a desejar a entrega em dia. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui na live, que quando eu decidi abrir a Segredo, meu pai chegou para mim e falou assim, você quer que a tua empresa dure? Aí eu, quero, lógico, que pergunta, né? Ele falou, eu tenho uma dica para você, que se você fizer, sua empresa nunca vai acabar. A dica de milhões, né? Como alguém comentou aqui, falou assim, entregue em dia. Como assim, pai? Ele falou, no Brasil, ninguém entrega em dia. Ninguém. O dia que você cumprir prazo, você vai liderar o mercado. Olha que dica mais boba. E se E você você ver falou, hoje, nossa, pai, se mas você isso é ver tão hoje, básico, por lógico que eu vou exemplo, isso fazer. faz milhões de anos. Se você for ver hoje, as maiores empresas no Brasil estão entregando com 1 hora, 2 horas. E se isso não fizesse sentido, elas não estariam trabalhando nisso. Então, assim, o que permeia o negócio é uma série de coisas que você tem que fazer, né? Não adianta nada eu ter um tráfego pago violento, né? Rasgar dinheiro e jogar para cima, vender um produto que eu não tenho, vender e não mandar o rastreio para o cliente, a caixa desapareceu, o cliente te chama, você não dá resposta nenhuma, seu time não está nem aí para o que aconteceu, você manda o produto de qualquer jeito, a caixa chega rasgada. Então, assim, é uma junção de fatores que garante o cliente, porque se a gente ficar só nessa questão de adquirir clientes novos, isso é muito caro, né? Então, não dá para a gente ficar adquirindo clientes novos, a gente precisa de clientes que comprem de novo. E para ele comprar de novo, não é só adquirir um cliente, né? Eu acho que o custo de aquisição de produto vai só subir. Daqui a pouco você fala, não vou vender mais, não tá viável, né? O custo de aquisição está muito alto. Mas se o cliente vem por um CAC que vale a pena, ele vem por um custo de aquisição. É caro, mas é uma vez. Mas depois ele compra de novo, porque o teu serviço é bom. Porque o teu produto é bom, aí faz sentido. Então, assim, cada empresa ela vai encontrar o que faz sentido para ela e em que momento isso faz sentido para ela, ela vai ter que ficar se adequando, né? Empreendedorismo é isso, levanta, apanha, cai de costas, faz de novo e é isso aí. É isso aí. Dai, um tema que é muito recorrente, uma dúvida que sempre surge quando a gente fala de moda íntima ou de sex shop, é de criativos, porque eles acabam sendo bloqueados. Sei que vocês acabam não investindo muito em tráfego, mas vocês já tiveram algum tipo de problema, né, com as fotos Todo sensuais? dia, todo dia. Tem dia que eu quase desmaio lá em casa. Eu recebo uma notificação do Instagram dizendo que eu vou perder o Instagram. E Imagina, o aí? Instagram com quase 1 milhão. Então, isso não acontece só com quem faz tráfego pago. Isso acontece com toda e qualquer pessoa e ou empresa que poste um bumbum ou qualquer outra coisa que pareça um bumbum. Eu já vi gente dizendo, postei, sei lá, um pêssego em cima da mesa, apareceu um bumbum, recebeu a notificação. Então, assim, porque é um robô, né? Então, assim, ele identifica a quantidade de pele que tem ali. Se ele achar que é acima de tantos por cento, ele vai te notificar. Então, assim, é um desafio. Eu não tenho. Eu queria ter uma bala de prata para isso. E se vocês souberem, também estou ouvindo, estou aceitando. Mas eu acho que esse é um desafio de toda e qualquer empresa que comercializa lingerie, seja a minha, ou seja fora do país, ou seja uma empresa muito mais conhecida que a minha, né? Então, isso é uma dor desse mercado. Cara, se esse mercado não está respondendo dessa maneira, né? Qual outro mercado que eu posso me comunicar melhor? Será que o meu cliente ele está mais aberto a ver essa nudez, a ver esse produto de uma outra maneira, uma vez que para ele faz sentido? Para o Instagram talvez não faça, mas para quem consome o meu produto faz sentido. Então acho que assim a gente tem que entender com quem nós estamos falando, de que maneira nós estamos falando, de que maneira nós podemos falar, porque o nosso único objetivo é aproximar de quem pode comprar o nosso produto. Seja um cliente fixo, ou um potencial cliente, ou uma pessoa que vá um dia consumir ou que admira a sua marca, que isso também é muito legal, né? Aham. A estratégia que vocês chegaram a adotar uma estratégia?
Tipo assim, não, a gente vai postar Nós foto temos desse jeito. algumas, né? Mas assim, não tem como eu compartilhar aqui. Ah, não, sim, mas eu A gente quero... adotou algumas estratégias, sim. Mas isso é um processo de construção, porque não existe. Quem está no digital não tem jeito. Assim, não tem uma estratégia fixa. Por quê? Vou dar um exemplo bem básico. Ah, você faz um e-mail marketing. A primeira vez a pessoa abre, ela viu, ela gostou. A segunda vez ela fala, que saco, me tira dessa lista. A primeira vez você fez um e-mail marketing, você fez um tráfego pago por um valor X, deu certo, vendeu. A segunda vez você botou dinheiro, ninguém abriu aquilo. Para aquela pessoa com quem você conectou, não deu fit, não virou nada, não vendeu. Ah, então agora eu vou, sei lá, melhorar o meu stories, porque eu queria ter um engajamento muito alto. Ah, você faz uma imagem super bonita, trata, não dá engajamento nenhum. Outro dia você faz sei lá, um viral e as pessoas gostam. Então, assim, eu percebo que no digital é uma instabilidade, assim, terrível. Terrível, mas que instabilidade boa, assim, também, né? Eu sempre digo, eu estava ouvindo um podcast do Flávio Augusto, e ele disse que não existe estabilidade, né? Que ou você está crescendo ou você está caindo o faturamento, né? E que as duas situações são enlouquecedoras, né? Mas o empreendedorismo, o digital, ele está muito presente nisso. Então, igual eu falei, você tem que ter sanidade mental para você olhar para essas situações e pensar assim, não é pessoal, não é comigo, não necessariamente eu estou sendo incompetente pelas atitudes que eu adotei. Essa atitude não vem de encontro com o modelo de negócio que eu estou executando. Então, eu falo assim, a gente que é empreendedor fala, ai meu Deus, eu falhei, agora o que eu faço? Né? Eu falo assim, tem dia que eu falo, não vou levantar da cama, não é possível que eu vou ter que enfrentar mais um dia de trabalho, né? Só que não tem nada a ver comigo, tem a ver com as estratégias que eu adotei no dia anterior ou que eu estou adotando, que não vem de encontro com o crescimento que eu espero. E aí você tem que parar, você tem que repensar, você tem que ouvir, você tem que buscar fora, né? Que às vezes as respostas você não encontra dentro da sua empresa e adotar uma nova estratégia que seja condizente com o seu modelo de negócio. Né? Então, assim, é uma busca constante. Empreender, você tem que ter uma capacidade de, de entender que é dor tua, que é dor do mercado, que é dor do outro, que é dor da empresa e construindo isso, né? Sim, totalmente. Bom, o Dai, para a gente encerrar aqui essa live de milhões com um comentário aí, eu queria que você falasse 5 dicas para operação do para escalar a operação do e-commerce para quem está começando, assim, em frases curtas, né? O que você diria para quem está começando Acho que a agora? primeira coisa é escolha um produto que você tem horas de voo, que você entende um pouco sobre ele, porque se você escolher um produto que você não entende, você já está atrás de quem entende. Você entendia do seu? Oi? Você entendia do seu? Tem o quê? Você entendia do seu produto? Entendia. Eu vendo lingerie desde meus 12 anos de idade, né? Então, assim, eu tenho horas de voo com lingerie. Eu tenho 28 anos de horas de voo com lingerie. Então, as pessoas acham que eu comecei a ver... Ah, mas essa guia deu certo tão rápido. Nossa, 7 anos, virou tudo isso. Falei, não, não, não. Faz 28 anos que eu vendo lingerie. Eu comecei a vender lingerie com 12 anos. Na sacola, lá numa cidade de 3 mil habitantes, chama Bom Jesus da Penha. Então, assim, se você entende de plantio de cebolinha, cara, você já tá na frente de que nós dois, que às vezes nunca plantou um pé de cebolinha na vida. Eu já plantei. Mas, assim, então escolha um negócio que você entenda sobre esse produto. Você vai ter mais argumentos, você vai classificar melhor, você vai saber selecionar, você vai saber precificar, etc. e tal. Então, escolha um produto que você tem horas de voo. Ah, Dara, eu nunca vendi lingerie, mas eu sou colecionadora. Gente, eu sou colecionadora de lingerie. Eu já tinha na minha casa, sei lá, 6 gavetas de lingerie. Então, eu já conhecia de produto. Então, deu fit comigo, entendeu? Então, a primeira dica, eu acho que é essa. A segunda é comece gastando pouco. Se você não tem nada, como que você vai gastar tudo que você tem, né? Então, invista o que você tem. Vendeu, compra outro. Vendeu mais, investiu. Vai investir no que você tem, né? Às vezes, um momento como esse, não dá para a gente ficar cometendo grandes riscos.
e crie coisas que custe pouco. Por exemplo, gente, eu mostrar meu produto em cima da mesa, não era mais 5 pessoas viram. Mas você já entrou numa loja e conseguiu mostrar um único vestido para 5 pessoas? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma loja física mostrando o mesmo vestido para 5 pessoas. Gente, vocês 5 da loja, olha esse vestido. Você tem essa oportunidade. E no digital Não. você tem. Então, às vezes, eu vejo as pessoas desmerecendo. Falam, nossa, só tem 5 pessoas me vendo, só tem 10 pessoas me vendo. Mas sabe o que é 5 pessoas sentadas no sofá te ouvindo, te vendo, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade brilhante. Acho que eu já falei umas 3 ou 4. E é uma dica que eu sempre dou e que eu gosto de dar para quem está começando: não misture seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Não ache que o dinheiro da empresa é teu, por favor. É o caminho mais rápido de ir para o buraco, né? Então, tomem muito cuidado com a questão financeira da sua empresa, né? Não é assunto para essa live, mas é uma dica que eu usei, Não, é que eu ótimo. gosto e que eu compartilho, que eu falo muito sobre isso, porque essa sim foi uma das dicas que me trouxe um sucesso mais duradouro, né? Às vezes, algumas pessoas e empresas, elas se sentem fascinadas pela questão de ver dinheiro na mão, fazia muito tempo que não via, né? Então, assim, não tinha empresa, mas é muito sedutora, preciso tomar muito cuidado com isso. Então, a gestão financeira pessoal, ela tem que ser muito diferente da gestão financeira da empresa. Ontem eu estava numa reunião de negócios daqui, alguém brincou assim: a Dayana tá assim, com esse vestido preto básico, mas a empresa dela tá um pitel, né? Então, isso tem muito a ver com a minha identidade, com as coisas que eu acredito. Então, é o meu olhar. Então, assim, não sou dona do conhecimento todo, estou aqui aprendendo também. Eu também tenho mentores, eu também estudo, sou bastante estudiosa, eu faço milhões de cursos, eu não estou parada, não dá para ficar parada. E eu sou assim como vocês, eu estou perguntando, eu estou aprendendo. É isso Eu aí. também estou procurando novos clientes para revenderem lingerie, eu estou sempre buscando. Então, assim, gente, é o que eu tenho para compartilhar com vocês. Não sei como está o nosso tempo, deve estar para cair, né, Lucas? Não, vai. O Instagram não derruba mais, mas a gente já tá acabando Ixi, mesmo. eu tô por fora, desculpa, não Nossa, já sabia. faz tempo que ele não derruba mais, mas não tem problema. Ó, tenho certeza que você vai fazer muito negócio nessa live aqui, que só de bater o olho eu já via muita gente que vende lingerie aqui. E você Que falando isso bom, agora no final, ó, vai chover no seu direct, a galera te chama. legal. Não, esse não é o objetivo de jeito nenhum, mas o Não, que eu eu estou sei, mas eu tô dizendo, falando, tô brincando com você falando, ó, numa live que não tinha sim, nada a ver com isso, já vai surgir negócio. sim, mas o que eu estou dizendo é que empreendedorismo é uma busca constante. Não existe um pódio intacto. Tipo assim, você chega naquele lugar e você nunca. Não, é uma busca constante. Então, vocês vão lembrar de mim. Quem é assim, quem está começando vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Vocês vão ver se o que eu estou dizendo aqui não é verdade. Fala, gente, a Dayana cantou a jogada. Mas Realmente eu passei por esses obstáculos, né? sabe por que eles vão lembrar? Sabe por que elas vão lembrar? Porque são poucas as pessoas que estão aqui no digital que falam como você acabou de falar, que explicam o mundo real, né? E não que ficam vendendo sonho, vendendo ilusões e que falam realmente como tem que acontecer. Foi muito legal ouvir isso de uma empreendedora como você. O pessoal gostou Obrigada. muito. Aqui, ó, estão começando a comentar aqui, ó, falam a Obrigada. real, tudo foi perfeito, bem colocado. Eu achei sensacional a forma como você explicou tudo, inspirador também, acho que essa é uma palavra que não pode faltar aqui. E eu queria te agradecer por essa live, porque foi Obrigada, viu? incrível. As minhas lives eu deixo aqui no Instagram por alguns dias, só para o tempo da gente editar e colocar lá no YouTube, que é um lugar mais fácil de ver e que Tá. as pessoas buscam. Então, daqui a alguns dias eu compartilho o link lá no Stories para vocês da live no YouTube. Dai, Obrigada. obrigado, viu? Obrigada. Eu enrolei esse Lucas pra caramba, porque eu vivo correndo, viajando. Cada dia, cada hora eu tô num lugar. E eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, vamos fazer isso logo, porque eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora. Quando eu voltar, cara, eu vivo no olho do furacão. E eu achava, não, quando a Segredo crescer, eu paro de correr. Quando a Segredo crescer, eu vou ter tempo. E cada vez mais estou ficando, a gestão do meu tempo está ficando mais difícil. Mas assim, muito obrigada por ter nos ouvido. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, viu, Lucas?
Eu até nem postei, não deu tempo, o lugar que eu tô, o sinal não pega. Fica tranquilo. Consegui só o Wi-Fi agora, mas assim, fiquem com Deus, desejo muito sucesso para vocês, sigam firme e eu espero encontrar vocês em algum bate-papo, em algum curso. E quem não, né? Tomando um café juntos, discutindo negócios. Vão firme, a gente tem muito para crescer, tem espaço para caramba. O Brasil é um país que nada está pronto, tudo a gente vai construir e esse mercado vai crescer. Bora! Demais, tem muito espaço, né? Quando as pessoas acham que está saturado, elas não imaginam o potencial que tem de crescimento. Tem muita coisa para acontecer ainda, galera, muita coisa. Bora crescer, tem espaço ainda. Valeu, Dai, brigadão. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.